Eu quero passar um conhecimento histórico para quem está vendo esse vídeo hoje, que eu acho que pode ser um conhecimento que vai mudar a geração que vivemos. Cada vez mais a geração que está vindo, as pessoas que estão crescendo, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, estão vivendo esse mundo hipermoderno, hiperconectado, elas acabam se afastando de princípios básicos, de estudos básicos sobre algumas filosofias que as pessoas deveriam ter. Então hoje eu quero falar um princípio que a gente pode se pautar na psicologia adleriana, pode se pautar no estoicismo, pode se pautar em diversos outros estudos de neurociência. E é uma coisa tão simples, quando eu falar, vocês vão falar, pô, isso eu sei, mas eu quero que vocês fiquem para eu explicar. Eu tenho certeza que quem ficar nesse vídeo vai ter uma força muito maior na sua vida, um controle muito maior na sua vida. Então, basicamente, o que é? Só você controla a sua vida. E essa é a lógica que a maioria das pessoas hoje em dia perderam. Só você controla a sua vida, só você controla seus pensamentos, só você controla o seu ambiente, só você controla quem você vai se tornar, só você se controla o que você pensa ou deixa de pensar. E por que eu quero falar sobre isso hoje? Porque eu vejo cada vez mais que as pessoas elas perderam o controle da vida. Eles perderam aquela sensação de estar no controle e saber que a própria pessoa comanda a própria vida, né? Cada vez mais na nossa geração a gente vê pessoas que não conseguem controlar nem os próprios pensamentos, não conseguem controlar as próprias impulsões, as próprias atitudes, e tudo isso são pautadas por algo que vem de mas eu cresci assim, eu nasci assim, algo me moldou para isso, ou o meu passado me moldou para isso. Então, para a gente começar a pensar, eu gosto muito de um princípio uma frase que é basicamente uma história. Nasceu dois irmãos, eles cresceram com um pai alcoólatra, né? E esse pai alcoólatra realmente era uma pessoa muito ruim na vida dessas pessoas, né? Fazia muitas coisas ruins. Quando esses irmãos se afastaram por X motivo, e quando eles voltaram a se conectar, um virou alcoólatra e outro não bebia. E quando perguntado para os dois o porquê a vida deles chegou naquele estado, os dois respondiam a mesma coisa: por causa do meu pai, né? Por causa de como eu fui criado, por causa do meu ambiente, por causa que eu achei que era isso. Só que a gente tem que pensar numa hipótese básica, que se existisse um problema, todas as pessoas teriam que ter a mesma interação com esse problema, para o problema ser realmente quem cria o problema. Né? Para simplificar, vamos pensar. Sempre que eu pegar uma comida, né? Sempre pegar arroz, né? Arroz, e colocar no fogo por 10 horas, 20 horas, o arroz vai queimar. Coloca na panela, arroz, deixa no fogo, o arroz vai queimar. Então a gente segue a lógica que se X acontecer, né, que é colocar o arroz no fogo por 10 horas, Y irá acontecer, que é queimar. Então eu tenho uma relação direta, né? Eu tenho uma relação entre fazer alguma coisa e outra coisa acontecer. E em todos os casos dessas traumas, desses passados, desses problemas que as pessoas externalizam toda a culpa da pessoa para falar, não, mas porque eu cresci assim, tem outras pessoas que viveram coisas muito semelhantes ou até iguais e ressignificaram aquilo de outro modo. Então trataram o trauma, né, aquela dificuldade de outro modo. Então a gente começa a entender que o problema ele não está explícito no trauma. Ele está, sim, na mentalidade da pessoa sobre isso, em como a mente dela vê aquele problema. O estoicismo fala muito isso, que os problemas da vida não estão nos problemas em si, mas no que nós pensamos sobre aquele problema. A grande maioria das coisas da vida e todas essas partes de trauma que as pessoas acabam perdendo o controle, etc., da própria vida e se acham meio que uns passageiros da própria vida, não faz sentido. Não faz sentido na lógica de aquilo causou aquilo, porque teve outras pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades e tiveram caminhos diferentes. Então, se eu tenho alguma coisa que leva a vários caminhos, eu não posso culpar essa coisa inteiramente. Eu posso falar que isso aqui foi um fato gerador, né? Só que o que catapultou aquilo foi a pessoa. Então, porque se tem uma pessoa que dá certo, outra pessoa que dá errado, com o mesmo background, o problema não é o background, o problema é alguma coisa dentro da cabeça da pessoa. E por isso que a gente tem que começar a pensar, porque cada vez mais existe menos pessoas que têm esse raciocínio básico. Por quê? Porque, como Adler falaria, é a psicologia da coragem.
Porque a partir do momento que eu coloco que a minha vida só depende de mim e só eu posso controlar a minha vida, e pô, eu tenho que ganhar dos meus próprios pensamentos, tu começa a perceber que tu tá perdendo uma batalha, né? Então, por que ele falava que é uma psicologia de coragem? Porque a pessoa tem que ter coragem pra chegar e falar assim, não, porra, eu tô fracassando aqui numa luta interna contra a minha cabeça, eu tô fracassando contra um trauma, né? Adler ia mais profundamente, né? Ele falava sobre os trabalhos, ele falava também sobre mais, um exemplo muito bom, ele falava basicamente, isso já deve ter acontecido com todo mundo, né? Quando tu era criança, tu fazia uma merda, né? Tu, sei lá, quebrava uma janela e a tua mãe começava a brigar contigo, né? Começava a te xingar, ou falar alto, e daqui a pouco tocava o telefone, era alguém que ela conhecia, ela tava muito brava, tava te xingando, ela pegava, atendia o telefone e falava normalmente com a pessoa, oi, tudo bem, tudo certo, conversava. Quando ela desligava o telefone, novamente ela chegava pra ti e começava a brigar contigo de novo. Então, Adler falar que, tipo, pô, ela tá controlando as emoções dela, ela quer que aquilo aconteça, ela realmente quer brigar contigo, não é que ela está com raiva e ela não consegue controlar a raiva, né? Porque nesse caso, que é um caso que acontece, pensa, ela estava com raiva, estava brigando contigo, daí ela passa de raiva por um estado normal, para conversar com alguém, depois volta pra raiva, né? Uma emoção não deveria seguir assim, não deveria ter essa quebra, essa retomada, mas existe a pessoa querendo exprimir alguma emoção de si mesma. Então a gente tem que começar a pensar nisso. A gente tem total controle na nossa vida e cada vez menos na sociedade a concorrência está cada vez mais fácil. Eu gosto de brincar com isso, falando em trabalho, a concorrência está cada vez mais fácil porque a maioria das pessoas não tem controle da própria vida. Elas deixam as emoções levarem, deixam o dia a dia levar, deixam o ambiente levar, deixam a amizade levar, deixam tudo levar. E elas vão levando tipo assim, o vento me leva pra cá, o vento me leva pra lá e tá tudo certo, eu vou vendo o que vai dar no final. E o final geralmente é ruim. O final geralmente de quem não controla a sua vida é ser controlado por outros, né? Então vamos pensar que tu pode viver uma vida sendo controlada por si mesmo e realmente sendo produtiva, uma vida em que tu vai ser controlado pelos outros e pelo teu passado. Não faz nenhum sentido tu escolher essa causa, mas é uma causa mais simples. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade hiperconectada, então tu falar que tu tá vivendo uma vida de traumas, uma vida de dificuldade por X fatores, tem um monte de pessoa te aplaudindo. Quando tu fala que tem pessoas que aconteceu a mesma coisa e passaram por isso, então não pode ser explicitamente do trauma, tu é xingado, tu é cancelado e papapá, todas essas baboseiras. Então assim, temos que pensar que a vida é para ser vivida de forma corajosa. Nós temos que ser, no mínimo, controladores da nossa própria mente e da nossa própria vida, né? Então, pensando nisso, tem um princípio histórico que é legal e é uma outra história que eu acho que é até do cristianismo, não sei, posso estar falando errado. Mas, basicamente, a história é assim, não existe nenhum mal que venha que ele não tenha uma semente secreta de uma coisa 2 vezes melhor. Vamos tirar os casos, assim, explícitos, né? Tipo, aquela coisa que só pra tu fazer um ad hominem, que tu começa a falar umas coisas esdrúxulas, por exemplo. Mas a morte, qual que é o caso maior se tu morrer? Não existe daí, né? A gente tá pegando uma exceção a uma regra, mas vamos calhar na regra, que a maioria das coisas da vida são mutáveis, né? A maioria das coisas da vida não são um fim por ela mesma. Então vamos supor que eu tenho um negócio e eu quebrei. Não é um fim, é um meio, né? Eu ainda tô na minha história, não acabou a minha história. O único fim da história é a morte. Então se eu tô nesse meio, se eu tô percorrendo, se eu tô fazendo as coisas, eu sempre tenho a chance de dar a volta por cima. Eu só perco quando eu desisto. Porque uma falência, várias pessoas que já tiveram falência, retomaram com empresas multibilionárias. Uma depressão, várias pessoas passaram por isso e se tornaram pessoas muito melhores. Ansiedade, um relacionamento tóxico, qualquer coisa, vários traumas. E assim, aquilo é um meio, não é um fim. O único fim da vida é a morte. Então, enquanto qualquer mal que venha na sua vida, se tu saber embalar e saber, tipo, lutar com ele, aprender com ele, não é que aquilo não seja um mal, mas aquilo vai tu tem 2 caminhos. Ou pode vir um mal à tua vida e tu ficar deprimido, chorar e perder todo o controle da sua vida, ou tu pode olhar para ele, lutar com ele, melhorar e trazer daquele mal uma coisa melhor. Então,
A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar que os males que vêm na sua vida, tu tem que ressignificar para o bem, porque é o jeito melhor de viver, né? Melhor do que ser amargurado, ficar triste, deprimido, não consigo fazer mais nada porque aquilo aconteceu comigo e o mundo me odeia e todas aquelas baboseiras, né? E eu sempre gosto de falar que muitas pessoas têm o rei no umbigo, porque elas acham que o mundo gira em torno delas e literalmente o mundo não deve nada a ninguém. Tipo, nenhuma pessoa, desde o Zezinho até qualquer outro tipo de pessoa, cara, o mundo não deve nada a ninguém. Então, tipo, se tu não fazer algo por si mesmo, se começar a se ajudar, tu nunca vai ser ajudado. Ou tu tá jogando pra sorte, entendeu? Tu tá começando a pensar em sorte, tu tá começando a pensar que, tipo assim, jogar pra uma loteria e ver se vai dar certo ou não. Então tu tem que começar a ter controle da sua vida, porque, cara, se tu não tem controle da sua vida, das coisas que tu quer fazer, dos teus pensamentos, de onde tu quer chegar, de se postar de certas maneiras, independente do que aconteça, tu não tá vivendo, né? Só tá existindo até o dia da morte. Tu não tá, né, cada dia ficando mais velho e é isso, né? Tu tá vivendo uma vida horrível, porque é aquele negócio. Eu gosto de fazer muito um exercício que pega uma pessoa brutalmente triste. Se viesse um gênio da lâmpada e perguntasse pra ela, cara, tu quer ser muito feliz, ela aceitaria. Todos aceitariam. Pega uma pessoa muito pobre que fala, nós temos que derrotar os ricos, etc, os multibilionários. E chegasse um gênio da lâmpada e falasse assim, não, cara, entra na tua conta agora, dinheirada pra caramba, bilhões. A pessoa aceitaria. Então o problema não é o que ela tá falando que não quer. É o caminho, o processo que ela tem que fazer para chegar lá. Vamos voltar então para esse exemplo. Vamos pegar uma pessoa que, né, prega que todos os bilionários roubam e são ladrões e Chegasse um dia na lâmpada e falasse assim, cara, não vai mudar nada na tua vida hoje, tá? Não vai mudar nada na tua vida, só vai entrar na tua conta. A pessoa iria aceitar. 99,9% das pessoas iriam aceitar aquele dinheiro e iam começar a rever o que falava. Mas por que elas fazem isso? Porque elas sabem que não tem capacidade de passar por todo aquele caminho. Então é mais fácil eu julgar, não deixar nada no meu controle, deixar a vida me levar e entrar numa sociedade hipermoderna que todos se conectam para falar merda de pessoas que tiveram sucesso em qualquer aspecto. Mas no secreto, no offline, é sempre uma boa essa conversa do gênio. Eu sempre gosto de falar. Qualquer coisa que tu fala que tu é muito contra na tua vida e que tu acha que quem faz aquilo é ridículo e pensando no objetivo. Se chegasse um gênio da lâmpada e perguntasse pra ti, tu faria, cara, eu te dou isso na tua vida e tu não vai mudar nada na tua vida. Tu vai continuar igual, mas só com aquela característica que tu fala tanto que não quer. Tu não mudaria? Se tu mudaria no segredo, não precisa falar pra ninguém, não é que tu odeia aquela coisa, é que tu só sabe que não vai conseguir chegar lá. E é mais fácil eu inventar desculpas do que eu tentar alcançar alguma coisa. Então eu acho que esse vídeo era basicamente pra falar que a sociedade tá cada vez ruindo, cada vez as pessoas são mais burras, são mais rasas, são mais manada, efeito de manada, e seguem uma coisa e pedem e querem like, querem passar numa sociedade que é legal ser medíocre, é legal não fazer nada, é legal xingar quem faz as coisas, é bom falar que é depressivo, é bom falar que é triste, tem ansiedade, tem várias coisas e é feliz por isso. Porque existe o caso de tu realmente acontecer alguma coisa na tua vida e tu desenvolveu uma doença mental, mas isso não é feio, não é nada, só que tu tem que lutar com aquilo. O feio é tu preferir não lutar com aquilo e ficar falando que não, mas veja bem, é porque a vida é muito triste, Pô, cara, tu só tá vivendo a vida do pior jeito. Tu vai morrer, cara, todo mundo vai morrer. Então vamos viver a vida do melhor jeito possível de ser vivida, né? Não de um jeito que eu vou ficar sofrendo com uma coisa. Não faz o menor sentido. Então, esse vídeo é meio pra falar que, cara, tu tem que, no mínimo, para começar alguma coisa, ter o controle da própria vida. Se tu não tem o controle da tua própria vida, é que realmente vai degringolar muita coisa. Tu provavelmente não vai alcançar quase nada na tua vida. Isso é um jeito horrível de ser vivido. E se tu acha o contrário, reveja seus conceitos. Não veja essas pessoas que elas pregam várias coisas e ou são fodidas da cabeça ou elas já têm aquela coisa daí falam. Porque, por exemplo, alguém podre de rico chegar e falar pra ti, ei, dinheiro não importa. Porra, agora que o cara tá cheio de dinheiro, não importa. Um cara que é bruto tem uma família maravilhosa, ou é muito feliz, ou... isso não importa muito, tem que viver como tu gosta. Pô, depois que o cara tem, é muito fácil falar isso. Por quê? Porque o cara tem, daí o cara mete uma dessa pra ninguém odiar ele, pra ele passar de good vibe, mas se ele precisasse fazer tudo de novo, ele faria. Então não faz sentido. Então cuide com o que as pessoas falam.
faça o que eu faço, no caso, né? Tem a frase que é faça o que eu falo, não o que eu faço. Agora é faça o que eu faço, não o que eu falo. Porque falar hoje em dia, tu fala para tentar ganhar, aparentar ser uma pessoa de virtudes, né? Só que o fazer da pessoa é totalmente diferente do falar da pessoa. Então, veja muito as pessoas, o que elas fazem e não o que elas falam. E esse é um princípio básico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico cada vez mais, que eu vou indo em empresas, eu vou conhecendo cada vez pessoas diferentes, assim, eu vou vendo que tá ficando quase o padrão da sociedade achar que viver uma subvida é legal. E eu acho isso muito assustador. Eu acho que vocês também devem achar. Porque se tu ficou até aqui, né? Ou tu vai me xingar, ou tu realmente acha. E tá tudo bem. Mas escreve aí no comentário, se inscreva, compartilha até o próximo vídeo. Abraço.